Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? E aí, tudo bom demais? Primeiros momentos, momento para deixar o joinha na confiança. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Siga-nos também no Instagram, tá bom? MIN. A Verdade que Liberta. Min com N, a Verdade que Liberta. Agora, envie esse vídeo, envie esse link, né, a outras pessoas que você crê que possa ser abençoadas com a palavra de hoje. A palavra de hoje será a continuação da nossa palavra de domingo, que é sobre a nossa responsabilidade como reis e sacerdotes e atalaias do Senhor. Beleza? Tendo feito isso, oremos em nome de Jesus. Pai de infinita graça, Pai de infinito amor, Criador dos céus e da terra, estamos diante do Senhor para engrandecermos o Teu nome, para nos alegrarmos, Pai, porque o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem trabalhado o nosso caráter, a nossa vida, a nossa mente, a serviço do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, eu expulso agora do nosso meio, da minha mente, a começar de mim, da mente dos irmãos, toda a fortaleza da alma que se levanta contra o conhecimento do Senhor, todo tipo de mundanismo que possa atrapalhar de nós absorvermos verdadeiramente e nos alimentarmos desse alimento sólido que é a palavra do Senhor. Tudo que atrapalha cai por terra em nome de Jesus. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, abençoa cada um dos irmãos, fale aos corações, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Ajuda-nos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, infelizmente, o nosso vídeo da palavra de domingo não deu para compartilhar. Eu cliquei em compartilhar e ele não compartilhou. O problema do Instagram, né? Às vezes acontece isso. Às vezes eu clico em compartilhar lá na congregação, aí clico uma vez, duas, três, não compartilha. Às vezes quando chega aqui em casa é que ele dá certo de compartilhar. E dessa vez não deu certo de jeito nenhum. Então, irmãos, eu gostaria, antes de fazer uma breve análise, um breve refrescar de memória do que nós vimos na reunião de domingo, gastar 3, 4 minutos para fazer isso. Mas antes disso, eu gostaria de que os irmãos colocassem muita atenção aqui no que eu vou dizer agora, que é uma breve palavra também sobre culpa. Irmãos, eu estava estudando sobre culpa essa manhã. Nós perdemos a capacidade de uma autoanálise. Nós temos perdido isso nessa modernidade. Por quê? Porque ou nós estamos em um ponto extremo ou um outro ponto extremo. Ou seja, ou nós somos felizes ou somos infelizes. Ou nós sofremos por causa da culpa ou nós não temos culpa nenhuma. Ou nós estamos satisfeitos ou nós estamos insatisfeitos. Irmãos, isso não é correto com respeito à realidade. Nós, irmãos, somos seres tensionados e precisamos fazer essa análise e percebemos que somos tensionados um pouco para cá e um pouco para lá. É necessário que haja um equilíbrio aí. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando nós lemos o texto aqui, eu até falei com os irmãos na reunião, é esmagador sobre a nossa responsabilidade, sobre o quanto nós somos culpados, sobre o quanto nós somos carentes da misericórdia, da graça de Deus. Eu citei também, não é bem o assunto, mas eu citei na reunião passada de domingo sobre o amor. Então, quando nós observamos a nós mesmos, nós pensamos, nossa, eu estou muito falho, eu estou muito... E aí vem a culpa.
Irmãos, essa culpa, ela precisa ser equilibrada. Porque nós precisamos sentir culpa. Nós precisamos sentir culpa. Nós precisamos sentir a insatisfação. Nós precisamos sentir a inconformidade. Porque quando nós sentimos essa inconformidade, essa culpa, nós temos força, nós precisamos ter força para nos movermos para frente, de modo a sairmos de onde nós estamos. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, se a culpa que tem sido gerada nos irmãos é uma culpa que trava, que gera um desânimo, que gera um sofrimento, no sentido de você olhar para si mesmo, se desmerecer, entender que você não é nada e ficar por isso mesmo, irmãos, essa culpa não é de Deus. Essa culpa não é de Deus. Se você sente uma insatisfação de modo a te travar, a te parar, se nós sentimos isso, irmãos, isso não é de Deus. O intuito das palavras que nós trazemos, o intuito da palavra de Deus, quando nós vemos o apóstolo Paulo pregando para o povo de Corinto, pregando para o povo de Éfeso, quando nós vemos as 7 cartas às igrejas, as igrejas da Ásia, irmãos, nós vemos ali questionamentos duríssimos da parte dos apóstolos com respeito a essas igrejas. Mas existe sempre o aspecto de não fique aí, avance, mude, se transforme, saia disso, porque você tem o poder. Porque nós temos esse poder. Sabe, irmãos, então em nome de Jesus, é pesado, de fato é. Mas a partir do momento em que nós temos a condição de sabermos onde nós estamos e aonde nós devemos chegar, nós devemos lutar para chegarmos nesse lugar. Tá bom? Então, não se sinta culpado de maneira nenhuma no sentido de te travar, mas no sentido onde você é levado a uma profunda reflexão, a uma profunda análise da sua própria consciência, do seu modelo de vida, do modo das suas ações, das nossas ações. Uma profunda reflexão. Então, tudo isso, irmãos, é muito salutar para nós. Todas essas coisas que nós vemos na sociedade de hoje simplesmente sumir. Então as pessoas, para os irmãos verem, eu estou acima do peso. Não, é normal, isso é gordofobia. Aí coloca como se o problema estivesse no outro. Não. Existe uma parte do problema que está em mim que estou acima do peso. E aí eu vou travar e vou começar a defender e vou levantar fortalezas da alma que vão cercar. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos reconhecer a nossa parte e buscarmos sair de onde nós estamos. E a primeira coisa, irmãos, que o Senhor nos dá a graça para nos levar a uma satisfação incrível, uma satisfação assim enorme, é do Senhor trazer luz para nós. Trazer luz para nós. Então, todas as vezes que eu sei, eu não sabia o caminho que eu deveria tomar. Eu não sei o caminho eu não sei o que está errado no meu casamento, por exemplo. Eu não sei o que está errado no meu casamento. Eu estou lutando ali por ele, mas Deus traz luz. Deus traz luz e fala, Cássio, olha, ou o irmão que está assistindo aí, olha, você não entendeu ainda o que é amor. Você não ama a Clarissa ainda. Você não ama a sua esposa ainda. O seu amor está todo bagunçado. E quando eu percebo isso, eu falo, gente do céu, é verdade. Mas agora eu tenho luz e eu preciso ficar satisfeito, insatisfeito por um lado e profundamente satisfeito, alegre, feliz por outro lado. E devo buscar esse melhorar para que o meu casamento seja verdadeiro. Para que o meu relacionamento com os irmãos seja verdadeiro. Para que o meu relacionamento com o dinheiro seja verdadeiro. Seja um relacionamento saudável, seja diante do Senhor. Amém, povo de Deus? Já me alonguei muito nesse aspecto aqui, né? Então é isso. Na reunião de domingo, o Senhor nos deu a graça de falar sobre sermos reis, sacerdotes
e sermos, nos termos do livro de Ezequiel, atalaia. Atalaia é aquele que é responsável por avisar dos problemas das guerras. Então o Senhor vai deixar claro, olha, vocês, no caso no Novo Testamento, nós todos somos atalaias, nós temos a responsabilidade de falarmos, olha, o problema está vindo dali, o problema está vindo de lá. Ou, ímpio, você está em impiedade. Olha, ímpio, eu preciso gerar uma culpa em você, eu preciso te diagnosticar de um problema, eu preciso que você sinta culpa e que você se converta do seu caminho. Né? Essa é a função do atalaia, porque se essa pessoa morre sem que eu avise para ela, o Senhor recobrará esse sangue de mim. Mas se eu aviso para ela, se eu falo, olha, você é culpado nisso, nisso, naquilo outro, mude o seu caminho, transforme a sua vida, e essa pessoa não se transforma, então essa pessoa não se transforma, não busca essa transformação, então essa pessoa morrerá na sua iniquidade, estou usando os textos bíblicos aqui, morrerá na sua iniquidade, mas o sangue dela não recairá sobre mim. Percebe, irmãos, a necessidade que nós temos de marcar. Tudo hoje a psicologia fala assim, não, você não pode fazer isso porque vai marcar o seu filho, porque vai marcar o fulano, porque vai sentir culpa, porque ele vai sentir tal coisa. Irmãos, daqui uns dias a gente vai falar sobre abuso psicológico. Talvez a Clarissa fale, talvez eu fale. Sobre abuso psicológico. Muitas das coisas que estão sendo ditas por aí que são abuso psicológico, não são. E outras que nós juramos, assim, que nós acreditamos piamente que é bom, que é legal demais o que a gente está fazendo, é um abuso psicológico, é uma violência psicológica nos nossos. Para os irmãos verem. Aqui eu estou falando cientificamente mesmo, assim, estudado, analisado, e os resultados são avaliados. Então, irmãos, quando alguém fala para os irmãos, ou fala para mim, Cássio, você está errado, irmão, você está errado nesse ponto, olha, o seu amor está errado, eu me percebo em impiedade. O que eu preciso fazer? Me converter. Buscar essa conversão. E se eu não chegar nunca à santidade perfeita? Não chegarei à santidade perfeita. Mas essa minha busca, essa minha crença em Cristo ser o meu Salvador, e se Ele é o meu Salvador, eu vou viver segundo Ele mandou. É isso que mostra que Ele de fato é meu Salvador. Eu vou viver segundo as regras que Ele me impôs, da melhor maneira que eu conseguir. Então, eu serei salvo. Beleza, voltamos aqui. Voltemos. Então é isso. É necessário que alguém gere essa culpa em nós, que nós façamos uma profunda análise. Essa é a nossa função como atalaias, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares. Sob pena de Deus cobrar de nós adoecimento das pessoas ou até de elas irem para o inferno. Ezequiel capítulo 33, verso 21. Licença. No ano duodécimo do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se-me a boca, antes de, pela manhã, vir ter comigo tal homem. E, uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Observe a prontidão que ele tem ao receber uma palavra de Deus. Irmão, se você receber uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus para com os seus, diga. Uma irmã um dia desse recebeu uma palavra de Deus
para com a prima dela e ela até comentou comigo, ela falou, nossa, mas eu fiquei assim, mas será? Será que eu falo? Será que eu ligo? Irmãos, ligue. Se você tem alguma coisa a dizer, se você tem que falar para alguém, se você é atalaia para fazer com que essa pessoa mude de caminho, é a sua responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Irmãos, e ter essa responsabilidade, ao mesmo tempo que é um negócio assim, assustador, é um negócio assim maravilhoso, sabe? Então existe uma insatisfação, uma infelicidade, né? De nossa, eu tenho essa responsabilidade. Mas é um negócio maravilhoso também. Percebe essa tensão? Puxa um pouco para cá, um pouco para lá. E nós não podemos abrir mão dela. Entende? Então aqui, olha. E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 24: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam dizendo. Olha o que o pessoal fala. Abraão era um só, no entanto possuiu esta terra. Ora, sendo nós muito, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Diz-lhes. Agora é para o profeta dizer para eles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os falsos ídolos e derramais sangue. Porventura, haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa própria espada. Ou seja, eles caminham pelos seus próprios pensamentos. Eles caminham segundo a sua capacidade de fazer violência, própria deles, não é o que Deus direciona. Cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Verso 27. Assim lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus, tão certo como vivo. Os que estiverem nos lugares desertos cairão à espada, e o que estiver no campo aberto, o entregarei às feras, para que os devorem. E os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então, irmãos, aqui nós temos alguns pontos caríssimos, que são: Abraão era um homem só e possuiu a terra toda. Não é? Nós estamos estudando lá Josué conquistando a terra e tal. Inclusive, domingo, irmãos, pela manhã, a finalização da história de Josué. Desculpa, Abraão era um só. Então, certamente, Deus já deu para nós essa terra. Por quê? Porque nós somos muitos. Tá, irmãos, os irmãos não perceberam, nós já falamos várias vezes, quem era que estava lá no exército, quem era que estava à frente, quem era de Deus lá no povo do Egito inteiro, 6 milhões de pessoas. Em muitos momentos aparecem Josué, Caleb, Moisés e Arão, e o resto todo mundo contra. E quem eram os de Deus? Aquela pequena minoria, aquele pequeno grupinho. E aqui eles entendem assim, não, nós somos muitos. É claro que Deus vai nos dar a terra. E Deus fala para eles assim, olha, vocês vamos ver os pecados aqui? Comeis a carne com sangue, levantais os olhos aos falsos ídolos. Olha, adorando falso ídolo, comendo a carne com sangue que não poderia, tá bom? Carne sufocada, pela lei não se comia, não se deveria comer. Tipo, você destronca a galinha e ela fica lá pulando. Não, tem que tirar o sangue, né? Então eles fazem dessa maneira, levantai os olhos aos falsos ídolos e derramai sangue. Derramar sangue do povo, né? O povo entrou a vez de possuir a terra, olha, vós vos estribais pelo seu próprio espada. Eles caminham segundo o que eles mesmos querem. Eles afrontam Deus, eles caminham segundo a sua própria vida, os seus próprios desejos, caminha conforme os seus próprios desejos, contamina a mulher uns dos outros,
Então, irmãos, essas pessoas não herdarão a terra. Se nós partirmos aqui para o Novo Testamento, os termos utilizados são não herdarão o reino dos céus. O termo é esse. Poderíamos mudar isso aqui para não herdarão a terra, né? Poderia dizer aqui, ó, não herdarão o reino dos céus. Aqueles que levantam os olhos para falsos ídolos, aqueles que se estribam pelo seu próprio entendimento, a sua própria capacidade. Não herdarão o reino dos céus aquele que contamina a mulher do seu próximo. Poderíamos usar esses termos, mas aqui está, não herdarão a terra. Está dizendo, olha, não vai dar certo isso. Não, mas nós somos especiais, nós somos povo de Deus. E Deus fala, não, vocês não são. Vocês não são povo de Deus. Sabe, irmãos, uma das nossas funções na Terra como luz do mundo é declararmos com clareza, com certeza, com estudo, com profundidade o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós, irmãos, somos atalaias do Senhor. O que é de Deus? Isso, isso, isso. O que não é de Deus? Isso, isso e aquilo outro. E é isso. E a começar em nós. Quebra corações, corta corações. A começar em nós. Sabe? Continuando. Vai dizer que vai tornar a terra em desolação. E ninguém passará por ela. Verso 29. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual a palavra que procede do Senhor. Então aqui está dizendo, olha o tipo, a característica desse povo. E veja se não tem muito a ver conosco, irmãos. Com os dias que nós estamos vivendo. E nós, como Atalé, precisamos denunciar essas impiedades. Então o povo conversa na rua, conversa nos espaços, conversa nos lugares, dizendo, olha, vamos lá ouvir qual é a palavra do Senhor, falando sobre o Ezequiel. Ó, Ezequiel tem uma palavra do Senhor, vamos lá ouvir? Vamos ouvir? Vamos ouvir? Não é assim? Nós temos visto tanto disso por aí, né? Vamos lá ouvir a palavra do Senhor? Beleza. Verso 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assenta diante de ti como meu povo. Eles vêm diante de você e se assentam diante de você como meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as praticam, pois com a boca professam muito amor. Com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eles professam muito amor, mas eles falam, mas no seu coração só se ambiciona lucro. Irmãos, existe um senhor chamado Zygmunt Bauman. Ele fala sobre uma sociedade de mercado. Uma sociedade de consumo, melhor. Então as coisas caminharam de tal forma que hoje, irmãos, tudo é consumo. A pessoa vai para a congregação não é para ser orientada, direcionada, ela vai para consumir algo. Ela vai para consumir. Os irmãos vão ver aqui o que vai falar para frente aqui. Elas vão para consumir uma boa música, gente bonita, uma conversa agradável, uma palavra assim filosófica, uma palavra que seja assim de autoajuda. Consumir. Visam o lucro, visam estar consumindo. Então, irmãos, a reunião aqui, no caso, deixou de ser uma reunião onde Deus falava e as pessoas se colocavam em prática, se colocavam debaixo da ação de Deus, da vida de Deus, para ser uma reunião onde eu vou lá porque Israel
é uma sociedade, qual é o termo? Eu estou usando alguns anacronismos, tá bom? Aqui não haviam esses termos, nessa época aqui. Mas agora há para definir esses movimentos aqui, esses movimentos. É uma religião política. Então, Israel tinha esses traços de religião política. Ou seja, se você não vai na reunião com Ezequiel e você é dono do supermercado, peraí, mas o Jaimin não veio na reunião que Ezequiel falou a palavra do Senhor. E o fulano não veio, né? O sacerdote, o escriba, o fariseu, e tá ali aquela turma, né? Aquela turma toda ali, os profetas, todo mundo, o cara que coordena o templo. Se ele não vem para ouvir a palavra de Ezequiel, então ele pode ser que ele fique escanteado. Ou pode ser que ele fique por fora da grande novidade que Deus tem para o povo de Israel. Percebe? Então, olha, o coração está. Verso 32. Eis que tu és para eles como quem. Ah, não. Verso 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo. Tudo bonitinho, igualzinho, né? E ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Pois com a boca professam muito amor, mas os seus corações só ambicionam o lucro. Eles querem lucrar. Sabe, irmãos? A igreja, se tem violão, se não tem, se tem telão, se não tem, irmãos, nós estamos ali, se tem louvor, se não tem, nós estamos ali, irmãos, para ouvirmos de Deus e obedecermos. O resto é resto. Telão para ler, parede preta, tudo isso, irmãos, é terciário, quintuário, sextuário, sei lá. Só porque, nesse caso aqui, e o que nós vemos hoje é que isso é o central. Porque nós vamos, muitos de nós, vamos à congregação para consumirmos, nós somos consumidores. Tanto que, até na nossa congregação mesmo, a pessoa já chegou e falou, olha, a palavra de hoje, se o senhor pudesse falar mais assim, eu lembro que eu usei eu estava falando e usei uns textos de Soren Kierkegaard. E aí a pessoa vem, olha, eu preferiria que o senhor não falasse desses textos do Soren, a linguagem é difícil e tal. Aí, sabe? Percebe como é? Assim, eu sou um consumidor. Você tem que fazer, as pessoas têm que fazer, tudo que acontece aqui tem que ser legal para mim. Eu estou consumindo aqui. Estava acontecendo aqui, visando lucro. Irmãos, quantos colegas meus, às vezes pessoas nem são cristãs, que tocam na igreja, que ficam na igreja, você pergunta assim, por que você fica na igreja? Por que você vai lá? Rapaz, lá é um lugar muito legal de se fazer network. Eu tenho vários alunos de lá, eu toco lá, eu dou aula na igreja, eu faço, sabe? Tem conhecido irmão espírita que tá na igreja e tal, e... Por quê? Visando lucro. Sabe, o outro tá ali porque tem uma mocinha muito bonitinha, um rapaz muito jeitoso, visando algum lucro. O que eu tenho para fazer hoje à noite? Nossa, não tem nada para fazer hoje à noite. Vou lá na igreja. Vou lá que eu converso, tal, espareço minha mente. Faz muito bem para mim, né? Nós estamos vivendo um momento assim. E aqui também estava. E nós precisamos denunciar isso. A começar em nós. Se nós temos agido assim, que o Senhor possa nos mudar. Eles vêm a ti, verso 32. Irmãos, eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, ou toca bem, né? Porque ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. Sabe, irmãos, Ezequiel, os irmãos estão vendo a leitura, os irmãos estão vendo aqui como esse homem fala. Aqui está escrito. Então, olha a perfeição, olha a excelência dessa fala, olha a profundidade das revelações. Sabe, a pessoa vem e ouve aquilo, nossa, que discurso lindo, que coisa excelente, que coisa bonita.
Mas é só isso, até aí. Fiquei mais inteligente, fiquei mais sábio, lucrei, posso sair e continuar conversando, eu posso puxar um assunto lá na fazenda do Zezinho, que eu vou lá tirar um leite de manhã, vou lá na fazenda do Zezinho e puxo. Você viu que o profeta Ezequiel falou tais e tais coisas? Aí o cara, ó, sim, eu vi e tal. Mas serve para isso, só para isso. Para a vida mesmo não serve. Não servia. Verso 33. Mas, quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Vier o quê? Essa desolação aqui, irmãos. Essa desgraça que o Senhor disse que acontecerá com eles. Por esse tipo, por essa característica. Agora eu só vou ler, porque não dá pra gente avançar mais. Domingo nós temos reunião dos pais, que vai ser uma benção. Então, chame o seu pai, chame os seus amigos, chame todo mundo pra gente poder estar louvando ao Senhor lá. E leve um pratinho, um refri, um negócio, tá bom? Depois a gente vai mandar no grupo tudo certinho. Capítulo 34. Eu vou ler o capítulo 34 todo não. Até o 10. Depois os irmãos leiam mais. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Irmãos, nós estamos vendo isso demais. As ovelhas morrendo de fome, fome e sede de que não tem conhecimento nenhum. Quantos anos você é crente? 15. Tal coisa, 0. Como é que você vive a sua vida? Não te reflete nada de Deus, não tem alimento, não tem um lugar. Aí a pessoa pega, direciona as ovelhas para um lugar todo errado, para fazer movimento político absurdo. Sabe, ovelha de Cristo, irmãos, não é para os pastores lucrarem fazendo com que elas votem em fulano, votem em ciclano. Irmãos, não é para isso. Oriente as pessoas como a gente fez. Lembra lá como nós fizemos lá na eleição de 2022? O que nós fizemos? Eu apresentei os planos de governo dos dois principais candidatos. Eu apresentei os planos de governo do PL, do Bolsonaro, e apresentei o plano de governo de PT do Lula. Apresentei. Agora, escolhe-te, pois, ovelhas. Eu estou apacentando, estou te dando alimento. Veja, coma, entenda, aprenda, saiba. E os pastores não fazem isso. Me dá seu dinheiro, e quanto mais ignorante, quanto mais adoecido você for, melhor. Porque eu te encho de culpa, eu te encho de tudo quanto é coisa, eu te amarro aqui por causa dos problemas. Sabe, irmãos, precisamos denunciar isso, é nossa função. Verso 4. A fraca não fortalecestes, e a doente não curais, e a quebrada não ligastes, e a desarraigada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Não dá para a gente comentar, mas os irmãos conseguem ver isso em todo canto aí. Verso 5. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os tipos de feras do campo. Irmãos, o que eu mais vejo, mas é muita gente adoecida, todo bagunçado, lascado e cristão há muitos anos. E, irmãos, eu vou falar para os irmãos, a pessoa participa da reunião de oração, a reunião não sei das quantas, a festividade, muitas festividades, festividade do jovem, festividade da senhora, festividade do pai, festividade da mãe, festividade, e ela tá ali dando dinheiro e trabalhando e fazendo, e a vida se lascando e danando e acabando tudo. O que é isso? O pastor que simplesmente não apacenta, mas ele faz o quê?
com rigorosidade e dureza se impõe sobre as ovelhas. E se tornam alimento das feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os elevados outeiros. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Eis que estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Eu vou cobrar desses pastores. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de pasto. Creio que seja autoexplicativo. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Irmãos, toda a culpa que o Senhor colocar em nós, irmãos, à medida que nós entendemos o Espírito de Deus, a nossa quão grande salvação, a culpa com respeito a Deus nós não temos. O Senhor tratou com isso na cruz perfeitamente. Sabe, peça perdão e acabou. Sabe, esquece isso. Esquece, peça perdão e esqueça. Mas utilize dessa culpa que você sente, não para com Deus, mas com você mesmo, para melhorar o seu caráter, a sua vida, a sua mente, sua inteligência, tudo. Façamos isso. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem sido tão zeloso conosco. Pai, em nome de Jesus, se existe falha em nós, e claro que existe, que o Senhor possa, Senhor, trabalharmos com respeito ao amor, com respeito a verdadeiramente sermos pastores, com respeito a sermos atalaias dentro das nossas jurisdições. Pai Santo, que sejamos verdadeiramente instrumentos nas Tuas mãos, eu te peço, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, até domingo de manhã, Josué, finalização, e até domingo à noite, Dia dos Pais, com um bolinho, com alegria, em nome de Jesus. Obrigado, com Deus.